Recentemente, o álbum de estreia dos Beatles, Please Please Me, completou 60 anos. E é a respeito desse álbum e do impacto que ele teve em todos nós, é a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica espetacular para você. Esse maravilhoso livro do Nick Mason, baterista do Pink Floyd, Inside Out. É um livro espetacular, contando histórias que você não faz a menor ideia do Pink Floyd. E contadas pelo único integrante da banda que esteve presente em todas as formações, cara. Esse livro já havia sido publicado há uns 10 anos atrás, ó. Só que ele tá completamente esgotado, cara. E agora ele saiu nessa novíssima edição, inclusive para comemorar os 50 anos de lançamento do Dark Side of the Moon. Aliás, as histórias desse disco e dos outros álbuns do Pink Floyd são contadas de modo minucioso. Esse livro, na verdade, ele é brutalmente honesto, sincero e chocante, cara. Porque o Nick Mason, ele funcionou como um observador de todas as confusões, as crises, as brigas dentro do Pink Floyd, e ele relata tudo aqui nesse livro, inclusive um livro muito bem escrito e com aquele tradicional humor britânico que é sensacional. Sem contar que esse livro tem as fotografias tiradas do acervo do próprio Nick Mason, cara. Tem fotos aqui absolutamente incríveis, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem inclusive uma foto que é impressionante aqui, cara, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Syd Barrett, cara, visitando o estúdio onde os caras estavam gravando Wish You Were Here. Cara, é uma coisa. E ele conta aqui essa história, que é um negócio que é de chorar. É um livro maravilhoso. Então você clica aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, no link, você vai preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você vai ter um desconto sensacional. É uma exclusividade aqui do nosso canal. Não perca a oportunidade de adquirir um dos livros mais espetaculares de todos os tempos. Eu garanto. Meu amigo e minha amiga, dias atrás, o álbum de estreia dos Beatles, Please Please Me, completou 60 anos de existência. E é um álbum que simplesmente derreteu o cérebro de várias gerações de moleques espinhudos e garotas com hormônios em ebulição vulcânica. E toda essa conjunção fez com que tudo se transformasse numa massa liquefeita que acabou escorrendo pelas orelhas de várias gerações ao longo das décadas, de um tempo que nunca foi o que deveria ter sido por causa desse disco aqui. E eu vou te dizer por quê. Esse álbum, gravado por 4 sujeitos vestindo terninhos de fino corte, né, com o cabelo um pouquinho mais comprido do que era o padrão vigente na época. Esses 4 caras, os Beatles evidentemente, mais o produtor George Martin, produziram um álbum que revolucionou não apenas a música, mas os padrões sociais e morais daquela época. De lá para cá, tudo teria sido completamente diferente caso as canções contidas nesse disco não tivessem vindo ao mundo exatamente, mais uma vez eu repito, pelos 4 integrantes, mais o produtor George Martin, que foi uma figura fundamental na carreira da banda. Na verdade, eu nem preciso comentar aqui o conteúdo musical desse álbum, que é simplesmente espetacular.
Só quem viveu em Saturno nos últimos 652 anos desconhece a deliciosa qualidade de cada uma das canções incluídas nesse disco. Portanto, não é a respeito das músicas que eu quero falar neste vídeo aqui. O que me interessa, e que provavelmente deve interessar a você que está assistindo esse vídeo, é o impacto que isso teve na vida de todos nós. Eu tinha 3 anos de idade quando esse álbum foi lançado na Inglaterra. Eu sinceramente, eu não lembro ao certo quando esse disco chegou ao Brasil, porque as datas eram informações, por exemplo, que não tinham nas capas dos álbuns lançados aqui no Brasil, somente do exterior, naquela época. Eu lembro bem que eu comecei a gostar da banda quando eu descobri, lá na casa dos meus pais, ali no fundo da estante, eu já contei essa história pra vocês, quando eu descobri uns compactos ali meio escondidos dos Beatles, cara. Eu lembro que tinha Penny Lane, Strawberry Fields Forever, tinha Michelle, Yesterday, e eu acho que eu lembro mais ou menos que eu devia ter uns 8 anos de idade nessa época, quando eu descobri esses compactos. E era uma época que qualquer garoto como eu não tinha a possibilidade de obter qualquer informação adicional a respeito disso. O que é muito diferente do que acontece nos dias de hoje, cara. E principalmente hoje que a gente tem acesso a um material a respeito dos Beatles inacreditável. Vou te dar um exemplo, cara. Olha isso aqui. Como esse livraço aqui, ó. Paul McCartney, cara. As Letras, que é um livro, aliás, na verdade são 2 livros gigantescos, tá? Contendo não só todas as letras que o Paul McCartney fez, cara, como, olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, aqui, ó, escrito à mão, cara. E são 2 livros luxuosíssimos, com fotos, inclusive, do acervo do próprio Paul McCartney. Olha que demais, cara, isso. Esse é um dos livros, esse é o outro. Aqui, ó. Olha que coisa incrível, cara. Ó, fotos maravilhosas, né? Aqui, ó. Tem tudo aqui. Ele contando como ele compôs cada uma das letras. Tem umas fotos incríveis aqui. E estão realmente todas as letras dele. E hoje você tem acesso a esse tipo de material de uma maneira incrível, cara. Na minha época era coisa de ficção científica. Por exemplo, você pode adquirir esses 2 livros aqui, que vem nessa embalagem aqui, ó, luxuosíssima. Você pode adquirir isso aqui com um desconto incrível. Aqui na descrição desse vídeo, você clica no link correspondente, faz a compra, e na hora de finalizar essa compra, você coloca o cupom de desconto. Com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você vai ter um desconto extraordinário para adquirir essa obra incrível, cara. São 2 livros, olha, imensos, cara. Um negócio sensacional, um material riquíssimo, não apenas para você, como para sua família, cara. Então você não pode perder essa oportunidade, tá ok? É incrível isso aqui. Mas enfim, voltando então ao disco, ao Please Please Me, eu cheguei a esse disco, na verdade, por intermédio da minha mãezinha, saudosa Dona Irene, como sempre, uma mulher espetacular, cara. Por quê? Porque ela comprou para mim, no Natal de 1970, ela comprou uma vitrola nova para mim. Que era uma vitrola, inclusive, moderníssima na época, né? Porque vinha um alto-falante na tampa da vitrolinha, e não como acontecia com as outras que vinham junto da própria vitrolinha. Não, cara, o alto-falante vinha da tampa. Então, pra mim, naquela época, aquilo tinha um som sensacional. E junto com esse presente maravilhoso de Natal, cara, veio o Please Please Me importado. Pois é, cara. Por quê? Porque um mês antes, eu já contei essa história, minha mãe tinha me dado de presente o primeiro do Black Sabbath, importado.
né? Já contei essa história aqui várias vezes. Então minha mãe, obrigado, mãezinha. Minha mãe, além de me dar a vitrolinha nova, ela me deu o Please Please Me, importado. 2 discos que fizeram a minha massa encefálica ficar simplesmente rodopiando de êxtase, vamos dizer assim. Ficou dando pirueta dentro da minha cabeça. Na verdade, foi uma época em que a minha vida começou a ser definida, cara. Pena que no ano seguinte, em 1971, eu tinha 11 anos, eu cometi um erro gravíssimo, que foi levar a edição importada do Please Please Me, LP, na casa de uma garota pela qual eu estava meio que apaixonado depois que eu recebi um beijinho dela. Teve uma festinha na casa dela e eu com 11 anos, né, querendo impressionar aquela que seria talvez a minha namoradinha, eu levei o disco na festinha. Durante a festinha, que é bailinho, aquela coisa toda. Cara, na hora de ir embora, eu fui pegar o meu LP. Cadê o meu LP dos Beatles? Acredite se quiser, eu fui roubado, furtado, numa festinha de criança. Óbvio que fui furtado por algum adulto que estava na festinha, né? Porque era uma festinha, tinha os pais das crianças estavam lá. Obviamente que algum salafrário adulto usou e abusou da minha ingenuidade e afanou o meu LP dos Beatles, cara. Eu fiquei uma semana chorando sem parar. E de uma maneira muito sábia, a minha mãezinha, a Dona Irene, se recusou a comprar um outro disco para mim, para repor essa perda. Por quê, cara? Para me ensinar uma dura lição a respeito de responsabilidade e cuidado com as minhas próprias coisas. E foi uma lição que eu aprendi de uma maneira dolorosa e muito valiosa para o futuro. Tá? Quando eu tive condições de eu mesmo comprar os meus discos, eu saí à caça dessa mesma edição do Please Please Me, importada. E eu nunca encontrei, até hoje, a edição original importada desse álbum. Claro, tem as reedições, mas não, cara, eu quero a edição original. Uma hora eu vou encontrar e eu continuo procurando. Eu tô dizendo tudo isso, eu tô contando essa história toda, cara, porque eu tenho certeza que todo mundo tem um disco ou uma música que transformou a vida em algo muito diferente do que teoricamente estava planejado, cara. Para melhor ou para pior, não importa, tá entendendo? Só que cada canção do Please Please Me bateu tão forte no espírito da minha geração que demorou muito tempo pra gente, inclusive, sacar vários detalhes a respeito desse disco, porque as informações na época eram muito poucas. Um exemplo disso está no fato de que algumas canções desse disco não eram dos Beatles, eram de outros cantores, de outros artistas, que depois a gente veio a conhecer e que eram geniais, cara. Por exemplo, Anna, que é uma canção incrível, Anna Go to Rim, era de um cantor que depois eu fui atrás e eu descobri uma obra incrível, cara, que era um cantor chamado Arthur Alexander, tá? Chains, por exemplo, a outra canção, era uma música que foi anteriormente gravada por um grupo vocal chamado The Cookies, né? E a própria Twist and Shout, né? Que era um grande clássico, aquela coisa toda que eu já contei essa história a respeito disso. Só que, sim, nada disso importava perante o fato de que o disco inteiro provocou um assombro
e provocou arrepios, cara, que percorriam a nossa espinha toda vez que a gente ouvia essa obra-prima. E eu, particularmente, cara, eu ouvia isso aqui de ponta a ponta, hipnotizado completamente, cara. Porque a impressão que eu tinha quando criança é que os Beatles tinham vindo de outra galáxia. E toda a minha geração pensou da mesma forma, cara. O mais incrível é que no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou sob o efeito de ter ouvido mais uma vez esse álbum de ponta a ponta e ter sentido as mesmas sensações de êxtase, de júbilo, de alegria que eu tive quando eu ouvi pela primeira vez com 10 anos de idade. E é exatamente isso que define um álbum como uma obra-prima musical. Ele jamais envelhece. E eu torço muito para que o meu espírito continue com essa mesma vibração, com esse mesmo entusiasmo e com essa mesma sensibilidade até o fim dos meus dias. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse álbum incrível. Aqui nos comentários, deixa a sua opinião, conta pra mim qual foi a sensação que você teve quando você ouviu esse disco pela primeira vez. E não esqueça também de clicar aqui, né, para continuar seguindo aqui o meu canal. E não esqueça também de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, que você sabe muito bem que é um local repleto de material inédito exclusivo aqui. Só os sócios têm acesso. Vídeos inéditos, séries novas, descontos ainda mais especiais dos nossos parceiros, a possibilidade de você assistir shows gratuitos e frequentar os bastidores, tem aposto que você não sabe exclusivo, e tem um monte de coisa. E eu reforço, só os sócios têm acesso, tá bom? Então você clica aqui embaixo em Seja Membro e escolhe o seu plano e você vai ter a possibilidade de assistir um monte de coisa legal e se informar, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.